Fala galera! Hoje vamos entender um tema que está chamando muita atenção no Pará, especialmente em cidades como Belém, Ananindeua e Abaetetuba. Um rapaz da cidade tinha apenas 26 anos, saindo do trabalho tinha o costume de todos os dias de tomar o gostoso açaí. Como o local que normalmente ele parava estava longe, acabou comprando de um vendedor local dias depois. Sem imaginar do perigo mortal que estava no açaí que ele comprara dias antes, o corpo começara a dar sinais. Febre alta que não passava, dores intensas, parecia que era uma virose como outras. Porém, ele começou a sentir falta de ar, e o seu coração começou a falhar e, infelizmente, dias depois, veio a falecer. O parasita que ele ingeriu junto com o açaí causou uma inflamação violenta no coração e uma miocardite fulminante. Posteriormente, foi diagnosticado com a doença de Chagas, ligado ao consumo de açaí. Neste vídeo, nós abordaremos os tipos de transmissão, os principais sintomas, as prevenção e precauções que devemos ter ao consumir o açaí. Então fique comigo até o final, porque o canal Saúde tem limites, traz nesse vídeo muitas informações e sabemos que informações podem salvar vidas, inclusive a sua. O açaí é um fruto típico de uma palmeira da Amazônia, no norte do Brasil. Ele é consumido, principalmente como polpa pura, gelado, com frutas ou com cereais. É um alimento denso, levemente terroso e muito nutritivo. É um alimento energético que faz parte da cultura alimentar amazônica há séculos. O açaí não é uma fruta rica em vitamina C, como muitas outras frutas, mas possui outros componentes em destaques como vitamina E, antioxidantes que protegem as células, vitaminas do complexo B, B1 e B2, possui minerais como ferro, cálcio, magnésio e potássio. O açaí possui propriedades que trazem vários benefícios para o corpo, como proteção cardiovascular, por possuir gorduras boas e antioxidantes que reduzem a inflamação do corpo. Energia natural, por ser calórico e rico em lipídios saudáveis, fornece energia sustentada, por isso, indicado para quem treina ou se desgasta fisicamente. Ação antioxidantes. As antocianinas combatem os radicais livres, que contribuem para o envelhecimento celular mais lento. O açaí também ajuda na saúde digestiva, pois as fibras auxiliam o funcionamento do intestino e aumentam a saciedade. E por conter ferro, potássio e magnésio, o açaí participam da oxigenação, contração muscular e equilíbrio do organismo. Com todos esses benefícios, o açaí começou a ser consumido em grande escala, e muitos começaram a ter o açaí como fonte de renda. Por isso, por certos lugares não terem a estrutura de higienização necessária para a comercialização, surgiram problemas e riscos para a saúde de quem consome. O primeiro problema foi a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, um parasita microscópico que pode causar doença séria. Historicamente, a transmissão clássica ocorre através de um inseto chamado barbeiro. Ele pica pessoas e deposita fezes com o protozoário. Contudo, hoje a forma mais comum de infecção no Brasil é por via oral, através de alimentos contaminados, principalmente o açaí. O parasita T. cruzi está presente no interior de barbeiros infectados, insetos típicos de regiões tropicais e subtropicais. Esses insetos podem viver em áreas naturais próximas a palmeiras de açaí, e suas fezes ou partes podem ficar nos frutos. Quando as frutas de açaí são colhidas e manipuladas sem higiene rigorosa, é possível que partes de barbeiros entrem junto com a polpa. Ao triturar os frutos para fazer a polpa ou suco, sem limpeza adequada, o parasita pode permanecer no alimento e infectar a pessoa. Estudos detectaram o DNA do T. cruzi em polpas e sucos de açaí, indicando contatos com o parasito. Fatores que favorecem a contaminação incluem processo artesanal sem higiene, presença de insetos ou fezes, e falta de lavagem e desinfecção. A contaminação via oral, ela acaba se tornando mais grave e letal do que a transmissão da picada do mosquito, pois na transmissão oral, o parasita entra em contato direto com a mucosa gástrica, e por isso é rápida a absorção pela corrente sanguínea, se tornando mais intensa e rápida os efeitos. Mas o que exatamente esse parasita nos causa? Quais são os danos causados ao nosso coração? A velocidade que a contaminação via oral entra na corrente sanguínea, o parasita se instala diretamente nos miócitos, que são as células dos músculos cardíacos. Como consequência, o coração acaba sofrendo uma inflamação severa. Aumentando o seu tamanho, as fibras musculares começam a necrosar e acabam causando arritmias cardíacas que podem parar repentinamente, ocasionando uma morte súbita, por exemplo. Aquela pessoa que há semanas atrás estava com saúde plena, o quadro agora é ela com dificuldades para respirar, suas pernas e pálpebras estão inchadas. Importante, nós temos que entender que o problema não está no fruto em si, mas no manejo inadequado em produções artesanais sem cuidados sanitários suficientes.
O açaí industrializado passa por processos de lavagem rigorosos e aquecimento que elimina o parasita, como a pasteurização. Já o açaí artesanal, típico das regiões produtoras, pode ser preparado e vendido sem esses processos, aumentando o risco de contaminação. Em 2026, a cidade de Ananindeua, Pará, registrou um surto de doença de Chagas, associado ao consumo de açaí contaminado. Autoridades de saúde investigam o surto e estão reforçando orientações de saúde pública. Houve casos graves com hospitalizações e pelo menos 4 mortes confirmadas após consumir açaí contaminado, mais 14 casos confirmados e 40 casos em investigação. O Ministério da Saúde classifica esse cenário como um surto associado à transmissão oral, e equipes de vigilância sanitária investigam. Também há registros de surtos em outras cidades como Abaetetuba, com diversas pessoas contaminadas. Pesquisas indicam que o Pará tem sido o estado brasileiro com maior número de casos de Chagas aguda relacionados ao consumo de açaí. Após a ingestão do parasita, pode haver uma fase aguda da doença que dura algumas semanas. Os sintomas comuns incluem febre prolongada, dor de cabeça, mal-estar intenso, náuseas, inchaço de face e membros, dor abdominal, vômitos e diarreia. Esses sintomas podem ser confundidos com outras doenças. Se não tratada, a doença pode evoluir para a forma crônica, afetando o coração e o sistema digestivo, como mencionado no início do vídeo. Pode causar complicações sérias, como cardiomiopatia. Em casos por transmissão oral, a carga de parasitas pode ser maior. Isso faz com que os sintomas surjam de forma mais intensa e rápida. Para prevenir a contaminação, é crucial a higienização rigorosa do fruto. Lavar, desinfetar e selecionar os melhores grãos. Remover folhas, galhos e possíveis insetos antes da trituração. Capacitação de profissionais que trabalham com açaí, sobre boas práticas de manipulação. Utilizar instalações limpas e protegidas de insetos para a produção. Processos como pasteurização ou aquecimento acima de 45 degrees podem matar o protozoário e tornar o produto seguro para consumo. Para consumidores, prefira açaí produzido por estabelecimentos que seguem normas sanitárias. A produção segura e consciente do açaí pode preservar a tradição cultural e evitar surtos. Você gosta de consumir o açaí? Tome as seguintes precauções. Prefira estabelecimentos regularizados pela vigilância sanitária, como em mercados ou franquias de sorveterias. Verifique nos rótulos se o produto é pasteurizado, processo térmico que reduz a presença de micro-organismos, e evite consumir o açaí de origem desconhecida ou produzidos em locais improvisados. Evite consumir açaí artesanal cuja origem e manipulação você não conhece. Observe se o ambiente é higienizado, se existe a presença de insetos, se há refrigeração adequada e se os utensílios utilizados são limpos. Um alerta muito importante. O mesmo risco vale com a cana-de-açúcar e, consequentemente, com o caldo de cana. Então tenha muito cuidado ao consumir esses produtos. Se você for armazenar o açaí em casa, coloque ou em um local refrigerado ou congelado. Evite consumir o produto muito líquido ou com cheiro alterado. A outra dica é, se for preparar o açaí em casa, lave bem as mãos e os utensílios a serem usados na manipulação e mantenha o produto congelado até o uso. Importante: quando procurar ajuda médica? Fique atento aos principais sintomas apresentados: febre prolongada, mal-estar intenso, inchaço, náuseas e vômitos. Apesar de que esses sinais não significarem automaticamente algo grave, devem sim ser avaliados por um profissional de saúde. O diagnóstico na fase aguda é bem simples e não precisa de nada sofisticado. Basta um exame de sangue simples, disponível até no SUS, Sistema Único de Saúde, chamado gota espessa. Como o parasita está presente na corrente sanguínea, em grande quantidade, fica fácil para o técnico identificar o protozoário Trypanosoma cruzi. O resultado sai rápido e quanto antes começar o tratamento, mais chances de cura você vai ter. Estamos terminando o nosso vídeo sobre os perigos do consumo do açaí. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal. Temos percebido que muitas pessoas que assistem aos nossos vídeos ainda não estão inscritos. Sua inscrição é muito importante para nós termos a certeza que os nossos vídeos estão trazendo informações de qualidade para você. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que gostam de consumir o açaí. Obrigado por ficar comigo até o final e até o próximo vídeo.